Olá galera, amigos aí do canal Geoescola e aqueles que estão acompanhando o nosso canal, que já se inscreveram no nosso canal, valeu aí, tá bom? Aqueles que deixaram like aí ou comentaram o canal também, é de muita importância esses comentários, uma vez que temos a intenção de melhorar, né? E sempre, nunca está bom, né? Quando nós fazemos os comentários pertinentes ao conteúdo e ao canal, a gente vai tentar melhorar nos próximos vídeos. Mas a intenção do mesmo, sempre eu falo aqui de maneira inicial, que é tentar esclarecer um pouco aí, um pouco do nosso conhecimento, talvez aí adquirido ao longo dos anos, para você que quer aprender, né, que tem mais noção, ter um pouco mais de clareza em saberes geográficos, de acordo com as suas séries aí, com os seus anos de estudos, para melhorar mais o seu acadêmico. Então, o canal tem esse propósito. Então, deixe seus comentários, tá bom? Seus likes aí, ative o sino, se inscreva, aqueles que não se inscreveram ainda, porque isso faz com que nós tenhamos mais alcance ao longo dos vídeos que serão postados. Bom, hoje eu quero falar um pouco sobre a ONU. Hoje uma revisão de aula aí para o 8º ano, que farão avaliações aí nesses próximos dias, mas também aqueles que estão buscando saber mais um pouco sobre a ONU, né? Dar algumas informações sobre a ONU, de maneira resumida, o que ela significa, né? As ações dela no mundo, e tentar fazer com que você tenha um pouco mais de saber dessa grande organização. Como nós sabemos, a ONU ela foi criada lá no período final da Guerra Mundial, quando os países se reúnem então ali em São Francisco, né, com a iniciativa primordial de tentar evitar uma terceira guerra mundial, evitar um grande conflito mundial como foi aquelas duas guerras do passado. Então eles se comprometem ali a estabelecer um voto entre si para criar uma organização que representasse esses países e tentasse impedir outros confrontos de nível internacional, né? E aí nasce a ONU naquele contexto histórico, né? Com a intenção primordial de manter a paz ou promover a paz no mundo. Inicialmente a ONU ela vai começar com 51 países, né? E ao longo da sua história, da sua existência, os demais países mundiais foram se agregando a essa organização. Atualmente existe aproximadamente 193 países que compõem essa grande estrutura, né, que é a ONU. Não são todos os países da Terra, há uma divergência ali entre os países da Terra, né, os países do mundo, quantos são eles, né? Em alguns casos podemos chegar até 206 países, porém alguns países não fazem parte da ONU porque alguns são ainda países como colônias, né? Como o caso ali da Guiana Francesa. Alguns países não são países independentes ainda, então não podem ainda fazer parte dessa organização tão importante que é a ONU. Então essa ONU, essa grande organização, que eu já falei aí, compõe por 193 países, tem a seguinte estrutura, né? A ONU tem uma Assembleia Geral. Nessa Assembleia Geral, os países que compõem a mesma representam, né, com um voto. Então, todos os países da ONU são representantes nessa Assembleia Geral e têm direito a voto, certo? Além da Assembleia Geral, a ONU tem também uma Secretaria-Geral. Essa Secretaria-Geral, ela é hoje presidida pelo então português Antônio Guterres. Ele então sucede o Ban Ki-moon, que estava na secretaria anterior. Assembleia Geral, tópico 2, Secretaria-Geral, tópico 3, Conselho de Segurança da ONU. Esse conselho ele é composto por 15 países,
sendo que 15 países, desses 15, 5 países são permanentes, né? A França, a Rússia, os Estados Unidos, a Inglaterra, né? E a China. E os demais 10 países que fazem parte desses 15 desse Conselho de Segurança são países que são rotativos, né? Eles são eleitos a cada 2 anos para compor esse Conselho de Segurança. Então, 5 países permanentes e 10 rotativos há 2 e 2 anos. A ONU, além da Secretaria-Geral, além da Assembleia-Geral e além desse grande e importante Conselho de Segurança, tem também o Fórum de Justiça, né, a Corte de Justiça Internacional, que tem sede na cidade de Haia, na Holanda. Esse Fórum de Justiça, ou a Corte de Justiça Internacional, julga casos, né, e crimes de guerra, por exemplo, e casos de crimes aí hediondos que ocorrem no mundo. Essa corte ela é formada por por países diversos, né, os juízes são de países diversos, que julgam os casos aí mais comuns, difíceis para a ONU nesse contexto. Então, só voltando aí, a Assembleia Geral, quem faz parte? Todos os países membros da ONU, e eles podem votar. A Secretaria-Geral, que tem como chefe primordial em mandato atual Antônio Guterres, que é um português. Depois da Secretaria-Geral temos o Conselho de Segurança, que é composto por 15 países, sendo que esses 15 países, 5 são permanentes: França, Estados Unidos, Reino Unido, Rússia e China. Esses 5 países eles podem vetar as resoluções que a ONU propôs em plenário ou em votação. Então eles podem vetar, né, impedir com que isso ocorra ou não, né? Esses países têm esse poder. E também tem um fórum econômico, né, social. Esse fórum econômico também é uma das estruturas, né, dos pilares da ONU. Gente, além da Assembleia Geral, além do Conselho de Segurança, além da Secretaria-Geral, a ONU tem também, e isso eu vou cobrar da prova, agências, né? Agências especializadas que atuam no mundo para tentar minimizar a dor ou o sofrimento de pessoas que estão em situações aí ruins, né? Em termos sociais, em termos naturais, em termos de saúde, enfim. Quais são essas agências? Quais são elas? Vou citar aqui algumas, né, que são as primordiais e importantes. Nós temos a Unicef, que é uma agência responsável aí por cuidar e estabelecer programas que visam a qualidade de vida das crianças e também dos adolescentes. Além da Unicef, né, e ela atua em campanhas mundiais, né, em projetos mundiais, sempre voltados para a proteção da criança e do adolescente no mundo, a Unicef. A Unesco, né, uma outra área da ONU, né, em termos de agência, que é responsável pela cultura e pela educação no mundo na ONU. Então a ONU tem tem a Unesco como uma força a mais para financiar projetos, por exemplo, de extensão educacional, capacitação profissional na área da educação e da cultura mundial, né? A Unesco também vai trabalhar ali com tombamento de locais aí históricos, né? Prédios históricos, né? A ONU trabalha com essas áreas também. Então, Unicef, Unesco, OIT, Organização Internacional do Trabalho. Essa organização atua visando a proteção e o amparo ao trabalhador mundial, né, tentando garantir os seus direitos ao longo aí da sua existência. Então, tudo relacionado ali com o trabalhador e os seus direitos, a OIT tem atuado. OMS, Organização Mundial da Saúde, ela tem atuado de maneira muito árdua no mundo, especialmente quando há campanhas aí para combater
algumas pandemias, né, e epidemias locais, como foi o caso do Ebola na África e como é o caso agora atualmente do coronavírus. A OMS está atuando com esses países para tentar conter a disseminação desses vírus, né? Bem como campanhas aí de combate ao câncer, ao tabagismo, né? Combate também à propagação do vírus da AIDS, da malária, enfim, a OMS atua no mundo ou ao redor dele com as suas agências, também subagências, e nos países nas quais fazem parte da Assembleia Geral. OMS, OMC, Organização Mundial do Comércio. Essa organização tenta regulamentar o comércio mundial através da igualdade, através, né, da concorrência leal, evitando com que os países que têm subsídios aí saiam ganhando sobre os que não têm. Trabalha em conjunto com os países que os denuncia um ao outro em relação à deslealdade do comércio mundial. Então a intenção da OMC seria regulamentar o comércio no mundo entre países, né, o comércio ali exterior entre países. OMS, OMC, OIT, Unesco, Unicef. Temos também o FMI, que é um banco, né, um banco da ONU responsável aí por emprestar dinheiro a juros menores para países que estão em situação de crise ou situação econômica bem debilitada. Então, há uma solicitação, o banco analisa esses pedidos, né, e faz o empréstimo aos países que os solicitaram, lógico, a longo prazo, e os países se comprometem a pagar em parcelas aí fixa ou não, mas tem que pagar para que isso ocorra de maneira mais rápida. Então, galera, é o seguinte, na prova vocês vão estudar a ONU, vão se deparar com a ONU, analise isso na prova, o que é a ONU, a função dela, as suas agências, a atuação dela no mundo, né, o que elas fazem hoje, a Secretaria-Geral, quem faz parte do Conselho de Segurança hoje, quais são os países, quais são os tripés, né, ou qual é o tripé primordial da ONU, né? Então, a Assembleia Geral, Secretaria-Geral e o Conselho de Segurança. E verifique quem são os países que fazem parte da ONU, né, como um todo. Eu também vou cobrar na minha avaliação, um pouco sobre o G20, o G7 e a OEA, que eu falei anteriormente. Então, o G7, G20 e OEA são organizações, né? Exemplo, o G7, grupo dos países mais ricos e mais industrializados do mundo, compondo ali Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Itália, Reino Unido e o Japão. Esses países compõem o G7, que no passado já foi G8 com a inclusão da Rússia, né? Não por ter uma riqueza primordial, mas porque a Rússia tinha no passado, e tem até hoje, né, um grande arsenal bélico, né? E aí convidaram a Rússia para fazer parte desse grupo, mas ela já se afastou do grupo, né? Ou o grupo a tirou em virtude de algumas divergências políticas do grupo com a Rússia. Então ela está hoje fora e aí então o G8 de fato voltou a ser G7. Então esse grupo de países, eles dominam boa parte da economia mundial, né? Eles influenciam o mundo e obviamente que eles atuam para primeiramente beneficiar a si próprio. E após esse benefício de si próprio, eles, né, financiam projetos ao redor do mundo para tentar aí talvez minimizar a dor e o sofrimento de alguns países miseráveis do mundo. Mas, volto a falar, o G7 é um grupo de países ricos que tem um parque industrial muito desenvolvido e que inicialmente atua para benefício próprio. O G20 seriam esse G7 com a União Europeia
e alguns países em ascensão econômica, ou até então era, né, esses países em ascensão econômica, né, que formariam aí um pouco mais de 26 países. O Brasil está dentre esses países aí do G20, né, Brasil, a África do Sul, a Indonésia, a Índia, o México, né, a Nigéria, a Argentina. Esses países estão compondo o G20 porque na sua criação a sua economia estava em ascensão e eles encabeçam aí com o G7 mais de 90% aí da economia mundial. Então, G20, analise quem são os países na prova e como eles atuam. A OEA, Organização das Nações Unidas, né? É uma organização que visa manutenção da paz e de situação de calamidade social, econômica e ambiental na América, né? Assim como a ONU atua no mundo, a OEA atua na América. Então a estrutura é quase parecida e a atuação também. A OEA tem uma ação muito enérgica, né, na América como um todo, acompanhando, por exemplo, as eleições nos países que a compõem, atuando em desastres ambientais, né, acompanhando aí o combate ao tráfico de drogas, acompanhando em áreas de minas, né, as armas nucleares, perdão, as minas que estão ativas aí, a OEA tenta desativá-las através de ações para esse fim, combate a biopirataria, a pirataria em si. Então a OEA tem atuado muito na América e quase todos os países da América compõem ou fazem parte da OEA, com exceção apenas da Rússia, de Cuba, por questões aí políticas, tá bom? Então, na minha avaliação, analise a ação da ONU no mundo, o que ela faz, quais são suas agências, época de criação, secretário e as principais áreas de sua atuação, bem como a estrutura dela, as mais importantes, Assembleia Geral, Conselho de Segurança e Secretaria. O G7, quem são os países, como eles atuam no mundo, e o G20 de igual forma, para vocês terem assim uma noção básica da minha avaliação. E como praxe, pessoal, eu não deixei de colocar também um mapa na minha avaliação, porque geografia tem que ter um mapa, e além dos mapas, né, notórios na prova, normais, eu coloquei um mapa de conhecimento, né, ou de lembrança, que vocês possam relembrar a cartografia do 6º ano lá, com as regiões do Brasil, estados e capitais. Então estude o mapa do Brasil político, ok? Grande abraço, até a próxima. Espero que esse vídeo de revisão tenha auxiliado você. Estude porque a prova vai ser 10. Forte abraço e até lá.